você que nos acompanha, esse é o nosso curso bíblico. Nós estamos aqui para investigarmos juntos o Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos lá então conhecer melhor o que nos diz as Sagradas Escrituras. Pega sua Bíblia e vamos juntos. João, capítulo 6. O capítulo 6, ele é muito importante para a nossa fé, porque no capítulo 6, Jesus fala da Eucaristia. Fala que primeiro ele relata uma multiplicação de pães, e depois ele anda sobre as águas. João é um evangelista muito teológico. O que ele quer nos mostrar? Jesus tem poder sobre o pão e Jesus tem poder sobre o seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo. Essa é a sequência que João nos coloca aqui. Poder sobre o pão, poder sobre o corpo pode vir. Através desse poder dado a Jesus, pode nos ser dado a Eucaristia. Porque o Senhor tem poder sobre o pão e tem poder sobre o seu corpo. Aí na sequência já vai vir aqui o discurso sobre o pão da vida. Depois a gente vai ver também ainda no capítulo 6, o pão que desce do céu. E no fim, a reação dos discípulos a essa pregação de Jesus. Essa pregação importantíssima. Pregação que vai nos mostrar que o Senhor quis sim deixar a Eucaristia. E o Evangelho aqui, na multiplicação dos pães, ele traz alguns detalhes aqui muito interessantes que vão até além da Eucaristia, que diz respeito ao milagre, a Jesus que concede um milagre. E aqui ele dá alguns meios e alguns segredos para que a gente também consiga alcançar a graça e o milagre de Deus na nossa vida. Por exemplo, dentro da multiplicação dos pães, de certa forma é uma coisa até irônica. Por quê? No Evangelho de Mateus, Jesus relata ali, o autor relata nos primeiros capítulos que Jesus ele passou por uma provação diante do demônio. E o demônio tentou Jesus para que ele transformasse, você se recorda, se você já leu lá, para que ele transformasse a pedras em pão. Mas Jesus diz que não. Diz assim, nem só de pão o homem viverá. O que isso diz? O homem ele deve viver de algo mais profundo. Não é apenas o pão material que irá sustentar o homem, mas há algo mais profundo. Nessa etapa que Jesus diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando ele foi tentado pelo demônio. Então aqui, ele realiza a multiplicação dos pães, que seria praticamente um milagre que o demônio pediu para ele. Mas então por que ele realiza o milagre aqui e não realizou lá quando ele foi tentado pelo demônio? A explicação é a seguinte: aqui essas pessoas estavam buscando ficar na presença de Jesus. Essas pessoas elas saíram de casa atrás de Jesus, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar quando voltariam para casa, sem se preocupar se tinham coisas para comer ou não tinham. Elas saíram atrás de Jesus. Elas foram atrás de Jesus. E a primeira coisa para que se alcance um milagre é isso. É a gente colocar Jesus como a meta da nossa vida, como algo de mais importante, de maneira tal que as outras coisas perdem muito significado para a gente, porque a gente colocou Jesus em primeiro lugar. E aí, aqui no Evangelho traz algumas coisas interessantes. Você vai reparar no versículo 5 até o versículo 7, Jesus diz para Filipe, como que a gente vai dar pão para essa multidão? Jesus fala isso, mas já sabia o que ele ia fazer. Ele fala para testar a fé de Filipe. Ele fala para dar uma provocada. Como, Filipe, que a gente vai dar pão para esse tanto de gente? E Filipe, nem 200 denários daria para dar pão para essa multidão. Então Jesus, o que ele quer fazer aqui? Ele quer testar a fé de Filipe. Muitas vezes, para o milagre acontecer na nossa vida, nós temos que reconhecer o nosso nada. Filipe não tinha nada. Ou Jesus fazia alguma coisa, ou ele não podia fazer nada. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós não temos forças e nem condição de fazer nada. E aí a gente tem que entregar. A gente tem que confiar em Jesus. E muitas vezes Deus espera. Deus espera que a gente renuncie às nossas expectativas, às nossas forças. Às vezes a gente acha que é muito autossuficiente. Só que há momentos na nossa vida que a gente deve renunciar à autossuficiência para colocar em Jesus toda a nossa esperança. Muitas vezes o milagre de Jesus nasce daí. Nasce de quando nós colocamos nele
toda a esperança. E a gente caminhando aqui, nós vamos ver outro detalhe interessante para que o milagre aconteça na nossa vida. No versículo 9, relata um menino que tinha 5 pão e 2 peixes. Mas que interessante, né? Jesus ia realizar uma multiplicação de pães. Ele não precisava desses 5 pães e desses 2 peixinhos. Ele podia realizar aquela multiplicação de pães do nada. Só que aí vem um segredo interessante. O Senhor, ele sempre vai pedir que a gente oferte a Ele o pouco que a gente tem. Muitas vezes a gente chega, por exemplo, diante da Santa Missa, sem ter nada para oferecer para o Senhor. Nem é de parte financeira, não. É do nosso interior. Às vezes a gente está com o interior vazio, naquele dia nem queria ir muito na missa. Às vezes a gente vem vivendo uma vida contrária a Deus, contrária aos planos de Deus. E aí o Senhor nos pede que a gente entregue os 5 pão e os 2 peixinhos para Ele, que é o nosso nada. Tem até uma música que diz, te entrego o meu nada. Nós devemos fazer isso, entregar o nosso nada nas mãos de Jesus. Toma, Senhor, hoje eu não tenho grandes coisas para te entregar, mas toma meus 5 pães e os 2 peixinhos. Entregar a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, muitas vezes, de seguir a vontade do Senhor, a nossa incapacidade de viver uma vida de santidade. Entregar tudo isso nas mãos de Jesus. E aí, continua aqui o Evangelho, né? Falando sobre a Eucaristia, mas aqui eu estou refletindo sobre algumas circunstâncias, algumas coisas que a gente deve fazer para que os milagres, para que a ação de Deus aconteça na nossa vida. Aqui no versículo 10, você vai observar que Jesus pede que eles se assentem, que eles se organizem, né? O outro evangelho, ele pede assim que a multidão se acomodasse ali em grupos, né? Para que recebesse o pão. Jesus não vai fazer nada na nossa vida em meio à agitação. Se esse povo aqui tivesse na agitação, tivesse copo para lá e copo para cá, Jesus não ia realizar a multiplicação dos pães. Antes da multiplicação dos pães, Jesus pede para eles, assenta-te, senta, coloca as pessoas sentadas, arruma aí um lugar para elas. Por quê? Porque no meio da bagunça, no meio da euforia, Jesus não faz milagre. Às vezes a gente precisa silenciar o nosso coração para que o milagre aconteça. Isso é muito sério, meu irmão. Você fica às vezes querendo que as coisas aconteçam, você corre para lá e corre para cá, mas às vezes o que nós precisamos é assentar, silenciar e deixar que Jesus faça a parte dele. Você observa aqui então, que dentro desse milagre da multiplicação dos pães, a gente pode ver que as pessoas, né, o povo que estava ali, entregou para Jesus, seguiu a palavra de Jesus, confiou em Jesus, diante da fraqueza, diante da limitação daquele povo, Jesus realizou o milagre. Porque o povo entregou, porque o povo confiou no Senhor e ficou silenciado, sentou, sem correria, se assentou. Às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes será que não está na hora de você acalmar um pouco, parar de tanta correria, parar de tanta afobação, para que a graça de Deus aconteça na sua vida. Isso é muito importante. Seguimos aqui. Outro detalhe interessante agora, já entrando mais na meditação ligada à Eucaristia. No versículo 13, eles relatam aqui que recolheram 12 cestos de pão. Gente, muitas pessoas falam assim, esse evangelho é uma invenção, porque Jesus não ia fazer um milagre para sobrar. Se aconteceu, se sobrou 12 pão ou não sobrou, isso é o de menos. Aqui o autor quer nos revelar uma verdade teológica. Pode ser que não tenha sobrado pão, que realizou a multiplicação dos pães, realizou, porque isso aqui é o evangelho histórico. Mas esse fato de João colocar aqui 12 cestos de pães, sobrou 12 cestos de pães, João quer nos mostrar que Jesus nunca vai deixar faltar o pão, que é a Eucaristia, para a igreja. A Eucaristia é o sustento, e Jesus nunca vai deixar faltar esse sustento para a igreja. Porque aqui você observa esse número 12, está ligado aos apóstolos. Os apóstolos simboliza a igreja, a nova aliança. A antiga aliança, ela foi construída sobre as 12 tribos de Judá. E a nova aliança é construída sobre os 12 apóstolos. Ao sobrar 12 cestos de pão, João está querendo nos dizer, Jesus nunca vai deixar que falte a Eucaristia, e a Eucaristia vai sempre ser o sustento da igreja. E aqui, caminhando do versículo 16 até o 21, a gente vai ver
Jesus que anda sobre as águas. Como eu tinha falado no começo, tem poder sobre o seu corpo, tem poder sobre o pão, tem poder sobre o corpo. Então pode transformar o pão no seu corpo. Na Eucaristia, nós vemos pão, mas, na verdade, é o Senhor quem está ali. É o corpo ressuscitado de Jesus quem está na Eucaristia. Então, que esse Evangelho, que essas reflexões nós estamos fazendo aqui, possa despertar em nós a fé. A Eucaristia não é simbolismo, a Eucaristia não é partilha da comunidade, a Eucaristia, ela é o corpo e o sangue de Jesus, que é dado, que é oferecido àquelas pessoas que deixam tudo para seguir Jesus. Muitas pessoas participam da missa sem saber dessa dinâmica, mas nós sabemos. Como esse povo aqui, a gente deve colocar Jesus no centro, para que a gente possa verdadeiramente participar da Eucaristia e receber a Eucaristia. Que Deus abençoe você. Encerro aqui a reflexão dessa primeira parte do Evangelho de João. Na próxima aula a gente volta com a segunda parte. Até mais. Deus abençoe.